Saudações a todos os alunos de licenciatura e bacharelado da Universidade Federal do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de análise instrumental. Na videoaula de hoje, nós começaremos o último módulo desse curso, que trata da voltametria. E para falar da voltametria, nós vamos nos primórdios da voltametria. Isso porque a voltametria surgiu, na verdade, com o nome de polarografia. E todo esse trabalho se deve a esse cidadão tcheco-eslovaco, o senhor Jaroslav Hejrovský, que em 1922 descobriu e desenvolveu a polarografia. Pelos seus feitos com a polarografia, Hejrovský ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1959. Basicamente, a polarografia funciona utilizando um eletrodo gotejante de mercúrio, um eletrodo de trabalho gotejante de mercúrio. Nessa imagem aqui, vocês podem visualizar um esquema semelhante ao utilizado por Hejrovský. Percebam que há um reservatório de mercúrio, onde eu tenho meu contato elétrico, que alimenta aqui uma espécie de bureta, onde eu tenho o controle de vazão do mercúrio, que é gotejado nessa outra extremidade. Temos uma cela em U, com um compartimento separado, onde eu coloco o meu eletrodo de referência. E, além do eletrodo de trabalho e do eletrodo de referência, o próprio mercúrio, que forma uma poça aqui no final da minha célula, já pode ser utilizado como contra-eletrodo. O equipamento, então, desenvolvido por Hejrovský é esse que vocês podem visualizar aqui, nessa imagem seguinte. E tal equipamento dá como resposta um polarograma semelhante a esse aqui, onde vocês podem visualizar dois sinais. Um sinal sigmoidal, que representa uma solução de cádmio 2+, em HCl, 1 mol por litro, uma solução de cádmio 2+, 5 vezes 10 a menos 4 em HCl, 1 mol por litro. E o segundo sinal, o B, representa aqui a minha solução de eletródo de suporte, que é o meu HCl, 1 mol por litro. Mais adiante, nós destacaremos todos os elementos que compõem esse polarograma apresentado nesta imagem. A polarografia é uma técnica tão poderosa que hoje em dia ela ainda é muito utilizada. Porém, o sistema, o aparato que é utilizado é mais sofisticado, como esse aqui que vocês podem visualizar nessa imagem que está dentro do círculo verde, composto por um dosador de gotas de mercúrio, que faz esse controle eletronicamente, que é o meu eletrodo de trabalho. Esse eletrodo de trabalho está ligado em série com o meu eletrodo de referência de calor-melano e em paralelo com o meu contra-eletrodo de platina. Percebam que entre o contra-eletrodo e o eletrodo de trabalho é medida a corrente, e entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência é medido o potencial. Por isso que o potencial é controlado nesse tipo de equipamento. Controlado versus o meu eletrodo de referência. Percebo também que não há passagem de corrente significativa pelo meu eletrodo de referência. Um equipamento que é muito utilizado, então, com essa finalidade, é esse equipamento aqui comercial da Metron, o VA CompTrans, que, segundo o fabricante, permite a determinação de todos esses elementos que estão marcados aqui em vermelho, azul e amarelo, ou seja, quase todos os elementos da tabela periódica, demonstrando que a polarografia é uma técnica muito poderosa, uma técnica eletroquímica muito poderosa, que ainda é bastante utilizada nos dias de hoje. Mas vamos falar um pouquinho mais da voltametria, que é um termo mais abrangente. Pois bem, a voltametria, ela se refere a um grupo de métodos eletroanalíticos nos quais obtemos informações sobre o analítico, medindo a corrente em uma célula eletroquímica com uma função do potencial aplicado. Essas informações, elas são obtidas sob condições que promovem a polarização de um pequeno eletrodo indicador,
aqui chamado de eletrodo de trabalho. Quando a corrente proporcional à concentração do analito é monitorada em um potencial fixo, a técnica é chamada de amperometria. Na voltametria, a corrente que se desenvolve em uma célula eletroquímica é medida sob condições de completa polarização de concentração. Lembre-se, um eletrodo polarizado é aquele no qual temos uma voltagem aplicada em excesso daquela prevista pela equação de Nernst. Em contraste, as medidas potenciométricas são feitas em correntes que se aproximam de zero e onde a polarização está ausente. Ou seja, não há polarização e praticamente não há passagem de corrente. A voltametria também difere da eletrogravimetria, que nós vimos no módulo anterior, da eletrogravimetria e da coulometria. Uma vez que nessas duas técnicas, a gente tenta minimizar ou compensar os efeitos da polarização de concentração. Além disso, na voltametria, existe o consumo mínimo de analito, enquanto que na eletrogravimetria e na coulometria, basicamente todo o analito é convertido em outro estado. Por isso que costumamos a dizer que lá nós temos uma eletrólise completa. A voltametria ela é largamente utilizada por diversas áreas do conhecimento para estudos fundamentais, como, por exemplo, de processos de oxidação e redução em vários meios, de processo de absorção em superfície, de mecanismos de transferência de elétron na superfície de eletrodos quimicamente modificados. Além disso, a voltametria e a amperometria podem ser acopladas com a cromatografia e tem se tornado uma ferramenta poderosa para a análise de misturas complexas, como o que podemos visualizar aqui nesse cromatógrafo de íons da Metron, o 940 Vario, que tem um detector amperométrico, tá bom? O detector 945 Professional Detector Vario, que é um detector amperométrico. Na animação, vocês podem visualizar o funcionamento desse detector amperométrico. Percebam que eu tenho um eletrodo de trabalho, eletrodo de referência, contra-eletrodo, eletrodo auxiliar, e à medida que o fluxo de analito passa pelo meu eletrodo de trabalho, entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência, eu consigo registrar a corrente que é proporcional à concentração desse analito. Para fins analíticos, várias formas de voltametria encontram-se em uso atualmente. E elas vão diferir basicamente por um detalhe, que chamamos de sinal analítico. Na voltametria, o potencial no eletrodo de trabalho, ele varia sistematicamente enquanto a resposta de corrente é medida. Várias funções potencial-tempo, que são chamadas de sinais de excitação, podem então ser aplicadas ao meu eletrodo de trabalho. A corrente, por sua vez, na célula, é então registrada como uma função do tempo e do potencial. Já na amperometria, a corrente é registrada em um potencial aplicado constante. Para que vocês consigam visualizar a relação entre as funções potencial-tempo, o sinal de excitação e a técnica que dá origem, nós fizemos aqui um quadro que compara o sinal de excitação, a forma da onda e o tipo de voltametria. Começando aqui com o sinal de excitação na forma de varredura linear. Eu tenho, então, uma onda potencial tempo, que é uma reta, né? Uma reta com uma inclinação, um coeficiente angular x aqui. E que dá origem à minha polarografia clássica, hoje conhecida como voltametria de varredura linear, ou a voltametria hidrodinâmica. Diferença: na polarografia clássica, nós temos um sistema quiescente, ou seja, em repouso, e na voltametria hidrodinâmica, nós temos uma convecção forçada, né? Um sistema sob agitação. Falaremos dos dois casos mais adiante. Podemos ter também um sinal de excitação triangular, ou seja, o sinal potencial-tempo, ele tem a forma de triângulos. Eu tenho uma crescente, seguida de uma decrescente, que aí pode ter N ciclos, tá bom? E esse sinal triangular dá origem à minha chamada
voltametria cíclica. Também será falada, será abordada mais adiante. Seguindo aqui, nós temos o sinal de excitação na forma de pulso diferencial, onde nós temos pulsos de potencial variando crescentemente com o tempo, que dá origem à minha chamada voltametria de pulso diferencial, entrando aqui nas técnicas de pulso. E, por fim, nós vamos mostrar aqui o sinal de excitação de uma onda quadrada, tá bom, gente? Que é uma espécie de degrau para cima e para baixo de potencial. A gente também vamos esmiuçar cada componente dessa onda quadrada para vocês na última videoaula dessa sequência, tá bom? E essa forma de onda, com esse sinal de excitação em forma de onda quadrada, dá origem à minha voltametria de onda quadrada. Vamos falar agora um pouquinho da instrumentação usada na voltametria. A figura 23.2 apresenta um potenciostato manual para a voltametria. Manual porque o registro aqui é feito manualmente. Basicamente, esse potenciostato é um sistema similar ao apresentado lá na figura 22.8, do módulo anterior, para o meu sistema de eletrólise com potencial controlado. Ou seja, nós temos um voltímetro que mede o potencial entre o eletrodo de trabalho, o eletrodo de referência, um voltímetro digital de alta resistência, tá bom? Para impedir que a correntes significativas passem aqui para o eletrodo de referência. Eu tenho uma fonte de corrente contínua, um resistor variável, por isso que a gente fala que é um potenciômetro manual, porque essa variação do resistor é feita manualmente. Temos também um medidor de corrente. Mas o principal ator aqui é a célula eletroquímica, que também é formada por 3 eletrodos. O eletrodo de referência, que é esse aqui de baixo, ele vai ter um potencial que permanece constante durante o meu experimento. Já o contraeletrodo é frequentemente formado por um fio de platina enrolado, como uma espécie de mola, ou por um poço de mercúrio, como eu falei lá no segundo slide. Por fim, nós temos o eletrodo de trabalho, que tem dimensões pequenas, entre milímetro quadrado e micrômetro quadrado. E ele tem essas dimensões pequenas para aumentar sua tendência em se tornar polarizado. A célula também é constituída por um excesso de eletrólito inerte, que é chamado de eletrólito de suporte, que diminui os efeitos da migração e a resistência da minha solução. Outro detalhe importante é que o circuito usado no potenciostato geralmente é composto por um amplificador operacional, como esse aqui que é destacado na figura 23D1, que mostra um circuito com um amplificador operacional para medida de corrente voltamétrica. Percebam que nós temos aqui em uma extremidade a minha fonte de voltagem, que faz com que haja a passagem de corrente preferencialmente por esse resistor R, já que o amplificador operacional vai ter uma alta resistência, tá bom? E, ao passar essa corrente por esse resistor R, eu consigo medir a minha potência, ou meu voltagem de saída, como sendo o produto da corrente pela resistência. Lembrando que essa corrente tem um sinal negativo para contrapor o potencial que é aplicado aqui no meu sistema. Posso, então, obter o valor da corrente como uma função do potencial de saída, né, a minha voltagem de saída, pelo valor da minha resistência. Conhecendo, medindo esse potencial, essa voltagem de saída, e conhecendo o valor da resistência, eu conheço a minha corrente. Ou seja, num potenciostato como esse, eu consigo converter potencial ou voltagem em corrente. Por isso que eles todos têm esse conversor corrente e voltagem, formado aqui pelo meu amplificador operacional. Além disso, ele vai ter uma fonte de sinal, que é o gerador de varredura linear, por exemplo, poderia ser de pulso diferencial, de onda quadrada ou triangular. A gente tem um circuito de controle potenciostático. Temos a célula eletroquímica e aqui no final o sistema de aquisição de dados, que vai converter aqui o meu potencial
de saída, minha voltagem de saída em corrente. Os eletrodos de trabalho merecem muito destaque. Isso porque eles são usados na voltometria e podem ter uma variedade de desenhos e formas. Normalmente, eles são pequenos, discos planos, como vocês podem visualizar nessa imagem aqui, de um condutor metálico, que são presos por pressão em um tubo de material inerte, como o Teflon, que é o politetrafluoretileno, ou o QF, que é o policlorotetrafluoretileno, que tem encaixado nele um fio condutor, um contato elétrico. Tá bom? Então, ele vai ser de um material inerte, é um disco condutor, eu tinha falado inicialmente metálico, mas não necessariamente metálico, como a gente vai ver daqui a pouco, mas ele tem que ser condutor, um condutor metálico, para permitir a passagem aqui da corrente, e um material inerte para que eu não tenha um contato da solução com o condutor metálico. Esse disco plano, com esse material condutor, ele pode ser formado de diversos materiais, como, por exemplo, metais nobres, como o ouro e a platina. Além disso, ele pode ser de um metal líquido, como o mercúrio, ou de materiais carbonosos, como a fibra de carbono, a pasta de carbono. Na verdade, aqui eu tenho um pó de carbono, que é usado para fazer a pasta de carbono, e o carbono vítreo. Além disso, nós temos outros materiais carbonosos que são muito utilizados hoje em dia, como os nanotubos de carbono, o grafite pirolítico e o diamante dopado com boro. Mas espera um pouco, não é desse diamante que estamos falando, e sim desse filme, desse nanofilme de diamante, o diamante sintético, que é dopado com boro. Podemos usar também como material condutor aqui, como eletrodo de trabalho, né? O óxido de índio, chamado ito, e o óxido de estânio, ambos que são materiais semicondutores, como o diamante dopado com boro. Aqui na imagem superior, nós temos diferentes eletrodos comerciais. Tá bom? O para a pasta de carbono, a gente chama de Planck, na verdade ele tem um orifício onde eu coloco a pasta de carbono, um de prata, um de ouro, um de platina e um de carbono pítrio. A faixa de potencial que pode ser utilizada com esses eletrodos em solução aquosa, ela varia e depende não apenas do material do eletrodo, como também da composição da minha solução, no qual o eletrodo está inerte. E para que vocês visualizem isso, a figura 23.4 traz a faixa de potencial de 3 tipos de eletrodo comumente usados em diferentes eletrólitos de suporte. Por exemplo, o eletrodo de platina, em aço sulfúrico, tampão pH 7, hidróxido de sódio. Percebam que a faixa de potencial que esses eletrodos são utilizados varia com a composição do seu eletrodo de suporte. Além do material, como pode ser visto aqui com o mercúrio, em diferentes eletrodos de suporte, percebam que o mercúrio ele tende a ter uma faixa de potenciais em regiões mais negativas. Então, se o meu análise de interesse estiver nessa região mais negativa, é mais interessante eu usar um eletrodo de mercúrio do que um eletrodo de platina. E, por fim, o eletrodo de carbono, que aí vai ter uma janela de trabalho em regiões mais positivas. Geralmente, as limitações de potencial positivo são causadas pelas grandes correntes que se desenvolvem devido à oxidação da água que está presente nas minhas soluções, né, do meu analista de interesse. E essa oxidação da água, ela promove a formação de oxigênio molecular, que é registrado aqui por esse aumento abrupto da corrente em potenciais bem positivos. Isso aqui no caso do eletrodo de diamante dopado com boro, tá bom, gente? Isso aqui é um branco do eletrodo de diamante dopado com boro, em aço sulfúrico 0,5 mol por litro, uma voltametria cíclica 100 mV por segundo, que eu tirei da minha tese de doutorado. Os limites negativos surgem da redução da água. E aí nós temos também um decréscimo abrupto da corrente, tá bom? Devido à geração de gás hidrogênio. Então, tanto a evolução de oxigênio como de hidrogênio promove aí o surgimento de correntes
anódicas e catódicas, que limitam a janela de trabalho do meu eletrodo. Adicionalmente, o oxigênio dissolvido ele é facilmente reduzido no eletrodo de trabalho. Consequentemente, uma solução saturada com ar, que tenha oxigênio dissolvido, né, ela exibe duas ondas distintas de oxigênio. A primeira é a redução do oxigênio para formar o peróxido, às custas aqui do ganho de 2 elétrons, que gera essa corrente aqui de redução. Em potenciais mais negativos, esse peróxido formado na reação 1, ele pode ser ainda mais reduzido, formando água, às custas de 2 elétrons. E a soma dessas duas reações, ou seja, a redução total desse oxigênio, gera aqui a minha segunda onda, mais larga, porque aqui eu tenho 4 elétrons sendo transferidos. As medidas voltamétricas oferecem, portanto, um método conveniente e largamente usado para determinar o oxigênio dissolvido em soluções. Entretanto, a presença de oxigênio normalmente interfere na determinação precisa de outras espécies. Consequentemente, a remoção do oxigênio é geralmente a primeira etapa dos ensaios voltamétricos. O oxigênio ele pode ser removido passando um gás inerte, tal como o nitrogênio, através de uma solução do meionalito por alguns minutos, num processo que a gente chama de purga. Após, então, ser passado esse gás inerte, vocês percebam que o sinal, devido à redução de oxigênio, some, porque eu não tenho mais oxigênio dissolvido, a solução foi saturada com gás inerte, e eu tenho uma corrente de fundo bem baixa. Só vou ter uma evolução aqui drástica, aqui sim, de oxigênio devido à redução da molécula de água, né? A oxidação da molécula de água. Os eletrodos de mercúrio, eles têm sido amplamente empregados na voltametria por diversas razões. Primeiro, ampla faixa de potencial negativo, devido à sua alta sobrevoltagem que o hidrogênio tem nesse metal. Segundo, a formação de amálgamas, pois muitos íons metálicos são reduzidos de forma reversível para amálgamas na superfície do mercúrio. E terceiro, ele tem uma superfície renovável. Por ser um metal líquido, a temperatura ambiente, ele permite a constante renovação de uma superfície a partir do seu gotejamento. Gotejei o mercúrio, tem uma nova área de eletrodo de trabalho renovada aqui, livre de processos de adsorção ou algum tipo de efeito de matriz ou contaminações. Mas como funciona o eletrodo de mercúrio que empregamos hoje, o chamado MME, ou Multiple Mode Electrode, em português, eletrodo de modo múltiplo, como esse aqui da Metron. Como será que ele funciona? Vamos entender o detalhamento dele? Pois bem, a figura aqui de um corte transversal desse eletrodo mostra, então, que ele tem um reservatório de mercúrio de 6 ml, que corresponde a 82 gramas ou 200 mil gotas. Uma agulha bem fina que injeta esse mercúrio nesse capilar, que tem um diâmetro interno de 0,05 milímetros. A gota, né, que vai ter uma área de 0,15 a 0,60 milímetros, dependendo aí do ajuste que é feito. E um sistema de martelo. Não é bem um martelo, é um dispositivo. Dá uma batidinha aqui para que a gota caia no tempo esperado, no tempo específico. Esse eletrodo de modo múltiplo, ele pode funcionar no formato DME, ou Drop Mercury Electrode, em português, eletrodo gotejante de mercúrio. No eletrodo gotejante de mercúrio, nós temos gotas caindo em tempos específicos a partir desse sistema de martelo. E a corrente, então, cresce com o tempo e decresce à medida que a gota cai. Cresce e decresce à medida que a gota cai. Tal técnica tem um limite de detecção da ordem de miligramas por litro. Ele também pode funcionar no módulo HDME, ou Hanging Dropping Mercury Electrode.
Em português, eletrodo de gota pendente de mercúrio. Nele, a gota não cai, ela permanece pendente. Tá bom? Por isso que a corrente sobe até uma região limite e permanece no platô. Bom, essa técnica é usada para obter limites de detecção da ordem de micrograma por litro a miligramas por litro. Por fim, ele pode também ser usado no módulo SMDE, ou Static Mercury Dropping Electrode. Em português, eletrodo de gota estática de mercúrio. Nesse eletrodo, nós temos um gotejamento, porém com tempos mais longos, tá bom? Que dão esse pequeno platôzinho antes da gota cair no meu sinal corrente versus vida da gota. Essa técnica é usada para limites de detecção da ordem de nanograma por litro a microgramas por litro. Vamos falar agora dos microeletrodos, já que nós estamos mostrando alguns tipos de eletrodos de trabalho. Os microeletrodos, como esse aqui, ó, são eletrodos com dimensões na faixa de micrômetros ou menores. Esse, por exemplo, tem 7,5 centímetros de comprimento, um diâmetro externo de 4 milímetros e um diâmetro interno aqui do meu fio, do meu capilar, que é o microeletrodo em si, de 20 micrômetros. Historicamente, os eletrodos de trabalho com áreas superficiais menores que alguns milímetros quadrados, eles eram chamados de microeletrodos. Recentemente, esse termo começou a significar ou a ser empregado apenas com eletrodos na escala de micrômetros. Na literatura mais antiga, vocês podem observar que os eletrodos de tamanho de micrômetros eram algumas vezes chamados de ultramicroeletrodos. Tais eletrodos, eles consistem, então, de fios ou fibras de material condutor, como esse microeletrodo de fibra de carbono, que apresentam um pequeno diâmetro, da ordem de 5 a 10 micrômetros, que são selados dentro de um corpo de vidro temperado. Nós temos, então, o fio condutor. Aqui o fio condutor, aqui o cluster, né, de fio condutor, e aqui um fio condutor específico. A fibra de carbono, que é colada com uma tinta de prata ou cola especial metálica à minha fibra de carbono, que vai afinando e dando aqui o diâmetro esperado entre 5 e 100 micrômetros. Eles estão disponíveis em uma variedade de materiais, que inclui a fibra de carbono, como esse que a gente acabou de mostrar, a platina, ouro e a prata. Para exemplificar, eu trouxe aqui um microeletrodo de ouro, e eu comparo ele a um clipe, ao tamanho de um clipe, só para vocês terem ideia do tamanho desse microeletrodo, tá bom? Para a gente visualizar a ponta dele, eu vou precisar dar um zoom aqui, uma microscopia, e aí sim vocês vão conseguir visualizar a ponta desse microeletrodo de ouro, que vai estar aqui dentro dessa escala micrométrica. Como vantagem, nós temos alta densidade de carga, que faz com que a corrente capacitiva seja minimizada e nós tenhamos uma alta razão do sinal ruído, e também um aumento na velocidade de análise. Nós também temos como vantagem uma baixa queda IR, e essa baixa queda IR faz com que nós possamos não utilizar eletrodo de suporte, ou seja, para sistemas com microeletrodos, nós temos a ausência de eletrodo de suporte. Como exemplo, nós temos medidas feitas in vivo e in situ. E in vivo, eu trouxe aqui essa imagem que mostra a determinação de NO, no cérebro de um rato vivo, tá bom, gente? O NO, que é um marcador de estímulos, né, relacionados ao medo, que pode ser estudado em ratos vivos, usando um microeletrodo. E para exemplificar a sua aplicação in situ, eu tenho aqui a determinação de vitamina C, ou seja, ácido ascórbico, em laranjas, usando o microeletrodo de platina. O detalhe é que eu posso posicionar o eletrodo em diferentes partes da laranja e poder observar a concentração de vitamina C, de ácido ascórbico, na região longitudinal, na região, em diversos cortes na minha laranja. Percebam que quanto mais próximo da casca, maior a concentração de ácido ascórbico. O outro grupo de eletrodos de trabalho que tem grande interesse para a eletroquímica são os eletrodos modificados.
Isso porque uma área ativa de pesquisa em eletroquímica é o desenvolvimento de eletrodos que são produzidos por modificação química de vários substratos condutores. Como aqui, ó, nós temos um substrato, nessa representação, nós temos um substrato, um grupo ligante, que liga a minha cadeia carbônica, que é acoplada ao meu grupo funcional terminal, ao meu substrato, e modifica a superfície desse substrato condutor. As modificações incluem aplicar irreversivelmente substâncias de adsorção com funcionalidades desejadas, ligar covalentemente componentes à superfície do meu substrato, revestir o eletrodo com filmes poliméricos ou filmes de outras substâncias. O interesse primário dos eletrodos modificados tem sido a área de eletrocatálise, como, por exemplo, a aplicação nas células a combustíveis e baterias. Outra aplicação é a produção de dispositivos eletrocrômicos, usados como monitores ou janelas e espelhos inteligentes. Por fim, eles também podem ser aplicados como sensores analíticos seletivos a uma espécie ou grupo funcional, em particular. Nesse exemplo aqui da imagem, eu tenho a representação de uma self-assembly monolayer. Isso porque o enxofre ele tem uma grande afinidade pelo ouro e pode ser utilizado para ancorar moléculas específicas sobre essa superfície de ouro que vão ter uma seletividade a grupos funcionais específicos. Um outro ramo de eletrodos que tem ganhado muito destaque, grupo de eletrodos, perdão, são os eletrodos impressos. Isso porque, imaginem um sistema eletroquímico como esse, uma célula encaminhada com 3 sistemas de 3 eletrodos, entrada e saída de gás. Muito dispendioso, muito grande, nada portátil, né? Pois bem, todo esse sistema ele pode ser substituído por um Screen Printed Electrode, ou SPE, eletrodo impresso. Como é que funciona esse eletrodo impresso, então? Nós temos aqui o contato elétrico, esse CMA aqui maior é um contraeletrodo, no caso aqui de carbono. Nós temos um eletrodo de referência, na verdade um pseudoeletrodo de referência de prata, e no meio aqui o meu eletrodo de trabalho. Como cela, nós usamos apenas uma gota de solução. Para trabalhar com eletrodos impressos, eu posso usar um potenciostato portátil, como esse microstat 400, que tem 10 centímetros por 13 centímetros, ou seja, cabe no meu bolso, né? E ele é ligado a essa caixinha aqui com os meus contatos elétricos, referência, trabalho e contra, tá bom? Conecto o meu eletrodo impresso, no caso aqui eu estou exemplificando com o eletrodo impresso de carbono, eletrodo impresso comercial de carbono, e aplico a minha amostra, né, uma gota de solução, que pode aí ter volumes iniciando em 40 microlitros, né, 40, 90 microlitros, tá bom? Ou seja, tem um pequeno volume de amostra. Para que vocês consigam visualizar a diferença de um sistema de bancada, um potenciostato de bancada como esse, e um potenciostato portátil usando um eletrodo impresso, eu trouxe essas duas imagens. Percebam que aqui o potenciostato portátil é conectado a um notebook, ele usa a fonte de corrente do notebook, tá bom? E conectado ao meu eletrodo impresso. Isso dá a esse sistema alta portabilidade. Eu posso levar todo esse sistema em loco, no campo, na beira de um rio, para fazer a minha determinação em loco. Para fechar essa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os voltamogramas. Começando aqui pela Convenção Norte-Americana de Sinais, tá bom? Para a voltametria. Ela considera as correntes catódicas como positivas e as correntes anódicas como negativas, tá bom, gente? Portanto, os voltamogramas são exibidos na forma de gráficos com correntes positivas no hemisfério superior e correntes negativas no hemisfério inferior. Principalmente por razões históricas, os eixos dos potenciais
é posicionado, o eixo dos potenciais, perdão, é posicionado de forma que se torne menos positivo, ou seja, mais negativo, indo da esquerda para a direita. Como vocês podem visualizar nessa representação aqui, ó, corrente positiva na parte superior, corrente negativa na parte inferior. Potencial negativo na direita, potencial positivo na esquerda. Nós temos, então, no primeiro quadrante, uma corrente catódica, já que a corrente é positiva, é de redução. Corrente catódica também no segundo quadrante. Corrente anódica, já que, segundo a Convenção norte-americana, corrente negativa é de oxidação, no terceiro quadrante. E corrente anódica também no quarto quadrante. O problema é que essa convenção é para o sistema norte-americano. No sistema europeu, a gente tem uma inversão. A corrente positiva é a corrente de oxidação e a corrente negativa é a corrente de redução. Por isso que a gente tem uma inversão um espelhamento, né, desses voltamogramas quando comparamos o sistema norte-americano com o sistema europeu. Geralmente, dentro do sistema norte-americano, nós trabalhamos aqui no primeiro quadrante. E aqui nós temos um voltamograma de forma sigmoidal, representando aqui o crescimento da minha corrente, né? Ela se torna mais positiva, né? Com potenciais mais negativos. Para exemplificar, então, os voltamogramas, nós vamos falar sobre a voltametria de varredura linear, precisamente da voltametria hidrodinâmica. Para um processo genérico do tipo espécie oxidada, passando para a espécie reduzida, às custas do ganho de N elétrons, nós temos ondas voltamétricas em forma sigmoidal, ou seja, nós temos um sinal de excitação linear, uma varredura linear de potencial versus tempo, tá bom? E como resultado, a corrente versus o potencial vai ter um formato sigmoidal, esse formato em forma de S. A corrente constante após o degrau de subida, ela é chamada de corrente limite, perceba, ele sobe abruptamente na sigmoide e depois chega num platô, ela permanece constante. Essa região onde a corrente permanece constante é conhecida como corrente limite. E essa corrente limite, ela é diretamente proporcional à concentração das espécies oxidadas na voltametria de varredura linear hidrodinâmica. A velocidade com a qual os reagentes podem ser trazidos para a superfície do eletrodo, pelo processo de transporte de massa, limita, então, a minha corrente. O potencial no qual a corrente é igual a metade da corrente limite é denominado de potencial de meia onda. Percebam, quando eu tenho metade da corrente limite, o potencial equivalente a esse valor de metade da corrente limite é denominado de potencial de meia onda. Nós falaremos mais sobre esse potencial de meia onda na videoaula seguinte, mas eu já posso adiantar para vocês que ele está relacionado com o potencial formal para uma semi-reação, sendo, portanto, útil na identificação dos componentes de uma reação. A voltametria hidrodinâmica é, portanto, aquela na qual a solução do analito mantém-se em constante movimento, tá bom? Esse movimento, então, pode ser realizado de duas formas. Primeiro, a solução ela é agitada vigorosamente, usando, por exemplo, uma barra de agitação, enquanto está em contato com o eletrodo de trabalho fixo, tá bom, gente? Nós temos uma agitação vigorosa aqui para uma barra de agitação, quando ela está em contato com o meu eletrodo fixo. Eu posso também ter o meu eletrodo de trabalho girando a uma velocidade constante na solução para fornecer essa ação de agitação. E aqui nós temos um eletrodo de trabalho de disco de platina. Tá bom? Ele tem um disco de platina semelhante àqueles eletrodos que a gente mostrou alguns slides atrás. E uma variante dele é o eletrodo de disco anel, tá bom? Rotatório. Esse eletrodo aqui, ele funciona para estudos de cinética de reação, já que eu posso gerar um produto de oxidação ou redução no disco e fazer a reação contrária, né, oxidação ou redução no anel. Tá muito utilizado
para estudo de mecanismo de reação e eletrocatálise. Uma solução eu também posso ter uma solução de analito passando através de um tubo encaixado em um eletrodo de trabalho. É a chamada célula em fluxo, como essa aqui é apresentada na figura 23, traço 12, tá bom? Nós temos aqui a representação esquemática dessa célula em fluxo, onde vocês podem visualizar em a saída da coluna, que corresponde à entrada do meu analito no meu sistema de eletrodos. Em 2, nós temos o contra-eletrodo, né? Na verdade é um bloco que representa o contra-eletrodo. Em 3, nós temos o eletrodo de referência, que está em contato aqui com esse capilar por onde passa a solução. Em 4, nós temos o eletrodo de trabalho, né? O microeletrodo de trabalho, no caso aqui. Tá bom? Percebam que, na verdade, eu tenho um bloco que representa o meu eletrodo de trabalho. Em 5, nós temos o espaçador, e esse espaçador ou vedação, ele pode ter diferentes formatos para permitir diferentes fluxos de solução dentro da minha célula em fluxo. E, por fim, nós temos aqui o descarte da solução, já que ela está em fluxo, ela entra e sai continuamente aqui por esse sistema, né? Nós temos a saída da solução do meu analito, né, da minha amostra, pela minha célula em fluxo. Lembre-se que, como foi descrito anteriormente, durante a eletrólise, o reagente é transportado para a superfície do eletrodo por meio de 3 mecanismos. A gente já falou sobre isso antes, começando com a migração, que ocorre sob a influência de um campo elétrico. Nós podemos ter também o transporte de massa por convecção, que resulta da agitação ou vibração. E, por fim, por difusão, que ocorre devido às diferenças de concentração entre o filme de um líquido na superfície do eletrodo e o seio da solução, chamado gradiente de concentração. Na voltametria, tentamos minimizar o efeito da migração, introduzindo um excesso de eletrólito suporte inerte. Quando a concentração do eletrólito suporte excede a do analito, por um fator de 50 a 100 vezes, por isso que a concentração desse eletrólito é de suporte elevada, a fração da corrente total carregada pelo analito se torna aproximadamente igual a zero. Como resultado, a velocidade de migração do analito para o eletrodo de carga oposta torna-se essencialmente independente do meu potencial aplicado. Bem, pessoal, isso foi a nossa aula de hoje, essa foi a nossa aula de hoje, e na próxima aula nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre voltametria, mostrando perfis de concentração na superfície do eletrodo. Falaremos também dos perfis de eletrodo plano em solução sem e com agitação. Falaremos também de correntes voltamétricas, da relação corrente-voltagem para reações reversíveis e irreversíveis. Falaremos também sobre voltamogramas para misturas de reagentes e voltamogramas anódicos e mistos. Finalizando com a aplicação da voltametria hidrodinâmica. Temos aqui como de praxe a atividade assíncrona número 7, tá bom? Onde eu peço para vocês diferenciar a voltametria de amperometria, voltametria de varredura linear e voltametria de pulso, definir o voltamograma e potencial de meia onda, e essa atividade deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 11 de março. Desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!